Olá, né? Dando continuidade à resolução de exercícios, nós vamos resolver aqui agora o exercício 5. Os exercícios anteriores aí eram semelhantes ao exercício 1, né? A gente foi até um pouco além. Esse exercício ele pede aqui, cria as variáveis x e y que recebam dois valores inteiros informados pelo usuário. A gente não precisa nem continuar lendo tudo para fazer. O ideal seria a gente fazer por partes. Crie também a variável z, que receberá a soma das variáveis x e y. Exiba na tela o valor da variável z. Então, quando você recebe um enunciado assim, é importante que você leia ele e entenda por partes. Primeira coisa, crie as variáveis x e y que recebam dois valores inteiros, informados pelo usuário. Então, aqui já tem bem especificadas as variáveis que eu devo criar, x e y. Se não tivesse, eu poderia dar um nome qualquer. E está dizendo aqui que são dois valores inteiros. E também está falando que eles são informados pelo usuário. Então eu vou precisar utilizar o input e vou precisar usar o int para converter eles para inteiro. Então vamos lá para o nosso código, vamos deixar esse exercício aí para trás. A gente tem a variável x, a gente pode fazer ele em partes. Vou fazer das duas formas. Digite número. E daí eu posso fazer x é igual a int de x. Então, nesse passo aqui da linha 15, o usuário vai digitar um valor. Por padrão, tudo que vem do input vem como string. Na sequência, na linha 16, eu vou pegar o valor, que é uma string dessa variável x, vou transformar ele em inteiro e vou guardar novamente no x. Ou seja, a partir desse ponto, o valor que tinha aqui na linha 15, que era uma string, deixa de ser uma string e passa a ser um valor inteiro, aqui dentro do próprio x. E eu vou fazer o y, vou fazer ele num comando só. Vou fazer aqui o int, e dentro do int eu passo o input. Porque o Python sempre, e as linguagens de programação, de uma maneira geral, sempre resolve de dentro para fora. Então, primeiro ele faz o input, depois ele vai fazer o int. Então, vou colocar aqui outro número. Eu vou dar um espacinho aqui só para ficar bem formatado na tela. Quando a gente está fazendo operações matemáticas, aqui do Python, como vocês podem olhar na revisão, é igual na matemática mesmo no papel. A gente tem o mais, a gente tem o menos, aí a gente não tem o vezes, mas para isso a gente usa o asterisco, e o dividido a gente usa a barra. Diferente lá da matemática, no caderno a gente faz uma linha, coloca um valor aqui, né, 10, 12, dividido por 5. Aqui a gente não consegue montar esse tipo de equação. Aqui a gente colocaria 12 dividido por 5. A gente precisa montar numa linha. Ou, se a equação for muito grande, você pode fazer igual a gente fez aqui. Você pode vai fazendo por partes, e daí você vai combinando essas partes aí para chegar no resultado final. Então aqui o enunciado diz na sequência, crie também uma variável z, que receberá a soma das variáveis x e y. Então eu vou criar a variável z, e ela vai ser igual à soma de x mais y. Lembrando que na matemática, quem tem prioridade é a multiplicação, a divisão, depois a soma e a subtração. Então, se você tivesse aí mais valores nessa fórmula aqui, você poderia colocar aqui, por exemplo, x mais y dividido por 2. O espaço aqui ele é opcional, tá? A gente coloca só para ficar mais didático de visualizar, para visualizar. Então, ó, x mais y dividido por 2. Se eu não coloco nada, dessa forma que ele vai fazer x mais y, depois ele divide por 2. Eu sei que o exercício não tem divisão, mas só vamos fazer uma breve revisão aí sobre essas formas. Se eu deixo assim, igual tem na matemática, prioridade resolver y dividido por 2, aí ele vai pegar o resultado dessa divisão e vai somar com x, que não seria o que a gente quer. Então as fórmulas aí, mais para frente a gente tem um exercício com fórmulas, ó. Basicamente você vai montar dessa forma aí as operações. Aqui, ó, igual tem no exercício 8, qual é o resultado das seguintes operações matemáticas? Aqui a gente já tem os valores diretamente, né, na equação, a gente não precisa de variáveis. Por exemplo, aqui eu não sei quais são os valores. Cada vez que o usuário digitar um programa, rodar um programa, ele vai digitar um valor diferente. Por outro lado, aqui eu sempre tenho valores fixos e os meus valores, meu resultado sempre vai ser igual, beleza? Então, se você não sabe quais são os valores, você sabe que é para somar, você usa variáveis. Aqui você já tem os valores, você pode colocar eles diretamente. Então, fizemos lá a soma. E por último, o exercício fala,
Cadê aqui? Exiba na tela o valor da variável z. Então a gente vai lá no exercício, para exibir na tela a gente usa o print a soma de x mais y é, e eu simplesmente coloco a minha variável z aqui. Posso rodar esse programa, lembrando que a gente pode rodar aqui mesmo, né? Python, exercícios, ó, digite o número 5, digite outro número 2, aí eu tenho aqui a soma de x e y é 7, beleza? Até o próximo vídeo.